Oi, tudo bem? Eu sou nutricionista Tenor Justino e eu sou de Moçambique. Esse vídeo é para responder às mães que me perguntam como é que faço para a criança comer. Sempre me perguntam, Tenor, meu filho não está a comer, o que eu posso fazer? Então, o que acontece com muitas mães quando a criança não está a comer nenhum alimento? A mãe força a criança a comer, insiste a criança a comer. Primeiro ponto, eu quero dizer que isso é errado. Você não pode obrigar a criança a comer. E isso acaba rejeitando mais. É como, não difere de adultos, né? Mesmo nós adultos acontece isso conosco. Se você não quer comer, não há de comer, por mais que seja obrigado a comer. Então, se a criança está a negar comer, primeiro você tem que pensar o que está acontecendo. Pode ser que o caso que a criança está doente. E você tem que entender, será que a criança está doente? Ver outros sinais para ter um maior alerta. Aí já é uma parte individual, porque às vezes as crianças não comem porque estão doentes, ou estão com algum incômodo, algum desconforto, então você tem que pensar nisso. Então, sempre que tua criança começar a perder apetite, você tem que pensar também na probabilidade da criança estar doente. Então, deu-se caso que a criança não está doente, a criança não está doente, praticamente não está a comer, isso acontece geralmente com crianças a partir de 1 ano, mas também eu recebo mensagens demais com crianças menores a dizerem que a criança não aceita comer certo alimento. Então eu vou explicar mais ou menos como é que seria em fases. Geralmente para criança de 6 meses a 12 meses, quer dizer, de criança de 6 meses a 1 ano praticamente, você tem que ver, por exemplo, você está naquele intervalo de sair dente, pode ser um problema de dente quando o dente está a nascer. Geralmente quando o dente está a nascer, as crianças perdem apetite. Então você tem que ver se está a nascer alguns dentes ou não. Então essa parte você pode procurar um dentista que vai te explicar melhor como proceder. Então, mas fora disso, que não seja questão de dente, você vai tentar dar diversos alimentos para a criança, porque de 6 a 12 meses é a fase da introdução de novos alimentos. Então, você vai testar um novo alimento, mas com toda a cautela para ver se a criança não vai ter nenhuma reação alérgica ou algum desconforto que pode fazer mal à criança. Agora, não está a comer, vai testar outro alimento depois de 1 ou 2 dias. Não está a comer, vai testar um outro alimento. Então você vai testando uma variedade para ver se a criança consome. Primeiro dizer que não tem fórmula, é questão de tentativas e acerto. Então os alimentos que a criança mais aceitar, não estou a falar de alimentos saudáveis, alimentos naturais. Então o alimento que a criança aceitar, você vai dando esse com frequência. Depois disso, já pode começar a misturar aquele alimento que a criança gosta com outro tipo de alimento. Vou dar o exemplo, a criança gostou de banana, por exemplo, a criança gostou de banana. Então você já pode fazer uma papinha, adicionar banana, uma papinha de milho, de farinha de milho, adicionar banana. Então a criança vai aceitar com facilidade este alimento, porque tem um alimento que ela gosta. Então você vai fazendo esse tipo de combinação. A criança toma leite, você pode misturar a papa com um pouco de leite, por exemplo, a papa do bebê com leite materno. Se a criança toma fórmula, você pode juntar aquela papinha que você faz para o bebê com um pouco da fórmula, para dar aquele sabor que a criança está familiarizada. Então, você vai tentar isso para ver se consegue estimular o apetite da criança. Como eu disse, procure os alimentos, vai ver os alimentos que ela gosta, como está numa fase de conhecer os alimentos, criança de seja quase 1 ano. Então, a criança vai provando os alimentos. De fato, um certo alimento vai se familiarizar. Então, o alimento que ela mais gostar, você introduz esse com mais preferência, desde que seja alimento natural, não tem problema dar mais dias esse alimento. E depois vai misturando esse mesmo alimento com outros alimentos para facilitar, uma vez que a criança já está familiarizada com aquele sabor, com facilidade vai aceitar outros alimentos quando estiverem um pouco misturados.
então assim vai aceitar mais. Por mais mesmo que seja o leite materno, como expliquei antes, pode misturar aquele alimento com um pouco de leite materno, desde que essa combinação seja aceitável. Por exemplo, uma papinha de farinha de milho ou farinha de arroz, você consegue misturar com leite e está tudo bem. Se for leite materno ou leite artificial, está tudo bem. A criança vai aceitar da melhor maneira. Então, e também você pode testar outras receitas, né? Não, você não vai se limitar, tem receitas. Aqui mesmo no meu canal do YouTube tem muitas receitas, no meu blog tem muitas receitas que eu faço com alimentos locais simples de encontrar, qualquer pessoa pode encontrar para testar os sabores dos alimentos, desde purê de abóbora, purê de batata, papas enriquecidas, sopa. Então você vai testando toda essa gama de alimentos. Agora, vamos falar agora de criança de acima de 1 ano até quase uns 9 anos, porque nessa fase a criança já conhece os alimentos, sabe o que gosta, o que não gosta e escolhe. Então o problema do pai está aí, porque a criança chega a 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, e a criança não quer comer quase nada. A criança não quer comer quase nada. Agora, aqui eu tenho dicas que vão ser úteis. Como disse da primeira vez, não se obriga a criança a comer. Não se obriga a criança a comer. Então, o que você vai fazer? De novo, procurar alimentos que a criança gosta. Os alimentos que a criança gosta, você vai dar com mais preferência. Como eu digo sempre, alimentos naturais. Se você começar a procurar os processados, vai ser muito difícil de conseguir encaixar essa criança na alimentação da família. Então, você procura alimentos naturais que a criança gosta e vai dando esses alimentos com mais frequência. Outra dica também é deixar a criança comer sozinha. Deixa a criança comer sozinha. Então ela vai escolher os alimentos, claro que ela vai selecionar, vai escolher os alimentos que ela quer, vai comer. Geralmente a criança não tende a negar muito verdura, dependendo da criança. Então, geralmente, você vai deixar ela consumir. Você faz sopa com aquela todas as verduras, tudo misturado. Ela claro que pode não comer, mas de qualquer forma terá um pouco do nutriente. Então vai consumir alguma parte. Então você vai testando assim. Prepara, deixa ela comer sozinha. Depois, outra dica é você dar talheres para ela. Prato, colher, para colher da criança, prato da criança, se conseguir cadeira dela também é melhor. Então, para consumir alimentos com a família. Isso porque a criança vai... Então, isso vai fazer com que a criança coma em família. Se você for a ver, a criança tende a comer o que outros estão a comer. Se você, pai, está ali a comer com a criança tende a comer. Então, se isso não der certo, da dificuldade grande da alimentação, você pode pode trazer um amiguinho daquela criança ou criança da mesma idade para comer junto. Muitas das vezes quando a criança vê outra criança a comer, tende a comer. Imagina uma criança está a comer algo e ela vê, acaba aceitando. Então acaba aceitando. Uma outra estratégia é você pôr a criança junto com outras crianças. Então, você pôr a criança a comer junto com outras crianças pode ajudar a criança a comer. Então, fora de ficar ali com a tua família, que já é bom, pôr com outras crianças a comer é muito bom. Então, existem crianças que comem só quando o pai está ali, ou quando está com um amiguinho ali. Então, você tem que prestar atenção nesse tipo de coisa. Outra questão também é você ser criativo. A criança come pelos olhos. Nós também comemos pelos olhos. Por exemplo, o prato quando está bem apresentado, nós gostamos, já vê dar apetite para comer. Isso acontece também com pessoas que não têm apetite. Então, quando o prato está bem apresentado, dá aquela vontade de comer. Então, você vai fazer pratos coloridos para a criança. Quando a criança vê um prato colorido, bonitinho, gosta de comer com facilidade e vai aceitar, porque se você for a ver, a criança aceita com facilidade frutas do que outras coisas, porque fruta é um pouco assim, é um pouco bonita, tem cor. Então, um alimento que não tem uma cor tão visível, a criança pode rejeitar. Então, você vai fazer pratos atrativos, para poder facilitar a criança a consumir esses alimentos. Ela vem, gostou,
a tendência é de consumir. Agora, outro ponto também importante é você usar temperos com um cheiro um pouco bom, a criança pode gostar. Geralmente, muitas crianças gostam, por exemplo, alho, cebola, aquele cheirinho um pouco do alho e cebola, às vezes ajuda a criança a aceitar os alimentos. Então, você tem que descobrir o que a criança gosta, quais são os temperos que a criança gosta, porque, e depois adaptar, porque no geral isso é de pai para filho. Você precisa conhecer o teu filho. Isso que eu estou a explicar, você consegue aplicar bem quando conhece bem o teu filho. Então, muitas das vezes, os pais não procuram entender bem o filho, como é o comportamento do filho, para poder sanar esse tipo de coisas. Então, quando você conhece bem o teu filho, já sabe o que ele gosta, o que não gosta, quais são os temperos que ele gosta, quais são as coisas que lhe irritam, onde é que vai comer. Por isso, é sempre bom comer num ambiente calmo, sem muita perturbação, sem muitas distrações, para a criança poder comer. Então, para a criança poder comer. Outra dica também é você ser divertido. O que ser divertido? Fazer brincadeirinhas para a criança aceitar comer. Fazer brincadeirinhas para a criança aceitar comer. Às vezes você pode levar a colherinha, fazer o tipo avião, a criança abrir a boca, pôr na boca da criança. Então, fazer algumas brincadeirinhas para a criança poder abrir a boca, sorrir e comer com facilidade. Então, você tem que ser um pouco brincalhão, ou brincalhão, não sei se você é mulher ou homem, mas você tem que brincar um pouco, fazer algumas brincadeiras para a criança poder aceitar comer. Como eu já estava a dizer, não existe fórmula, são tentativas. Então, a criança pode comer com essas brincadeiras que você está a fazer. Brinca aqui, pega na barriga, pega na perna, a criança sorri, você também sorri, põe comida na boca. Então a criança vai comer um aviãozinho ali com colher na mão, com a colher na mão a criança vai comendo. Então são essas estratégias que você vai usar para a criança comer. Agora, vou dar outras dicas que podem fazer sentido para a criança não comer. Então, o que você tem que prestar atenção é o seguinte: além das dicas que eu dei, outras dicas extras são o seguinte: pode ser que a criança já tenha comido muito na refeição anterior, que a criança não tem vontade de comer nessa refeição. Então você tem que controlar isso. Por exemplo, se eu dou um lanche muito volumoso à criança, essa criança não vai ter apetite para fazer coisas, para almoçar, por exemplo, porque eu dei um lanche muito volumoso. Então, se eu dei um lanche muito volumoso à criança, no almoço a criança não terá apetite. Se a criança no almoço não há de consumir. Também tem que ver se a criança brinca muito antes da hora do almoço. A criança pode estar cansada e na hora do almoço já não tem fome. Na hora do almoço já não tem fome. Na hora do almoço a criança só quer descansar. Isso acontece conosco quando temos um dia cansativo, um dia exausto, ou gastar muita energia. Quando chegamos em casa, não queremos comer de imediato. Queremos às vezes descansar um pouco, depois de uma certa hora acordamos e comemos. Então pode ser que esteja a acontecer isso. Então você tem que ver, tem que ajustar o horário que a criança brinca. Então, para permitir que chegue chegue ao almoço com disposição para comer, porque se extrapola isso, a criança não come. Então, tem que prestar bem atenção se a criança comeu muito na refeição anterior ou se está muito cansada. Isso faz com que não tenha vontade de comer na próxima refeição. Então, essas são algumas dicas que eu trouxe para você conseguir fazer o teu filho comer, e espero que tenha ajudado. Se você achar importante esse conteúdo, peço para compartilhar com quem precise, e também, se gostou, pode inscrever-se no meu canal, isso ajuda o meu canal a crescer. Então, continuação de um ótimo dia.